Fala pessoal, tudo bem? Igor Oliveira para mais um vídeo do Futsal Pilarense. E para falar do campeão da segunda divisão, o APG venceu o Curió na final pelo placar de 7-3. É um jogo que começou do jeito que eu imaginava mesmo, né? As duas equipes se respeitando muito, tentando anular as melhores valências da outra. E eu acho que a partir do placar de 3-2 pro Curió que o jogo começa a mudar, né? Saem dois gols em sequência, né? Um de cada lado. 3-2 pro Curió. Até ali eu acho que as equipes estavam se equivalendo, né? Vários gols em erros individuais, dos dois lados, né? Erros bobos, são gols que nenhum dos dois times tomariam, né? Ou deveriam tomar, pelo menos. Mas que o jogo até ali estava equilibrado, né? A equipe do APG não conseguia fazer seus talentos se sobressaírem tanto, né? Na jogada individual, que é a principal característica, a movimentação rápida também. E o Curió não estava conseguindo fazer esse jogo de pivô, né? Não estava conseguindo fazer esse jogo de pivô, mas mesmo assim conseguiu ficar à frente do placar. E a partir do 3-2 o jogo tomou os rumos finais. Praticamente dali até o final, o OPG mandou no jogo. A equipe do OPG mandou no jogo e acho que duas coisas pesaram muito a favor do OPG e pesaram contra a equipe do Curió também, que é o físico e você ter mais jogadores no banco. O OPG conseguiu rodar melhor o seu time, conseguiu manter o ritmo intenso desde o início até o final. O Curió teve esse ritmo intenso desde o começo e no segundo tempo, até com as trocas, não conseguiu manter o ritmo físico do OPG, né? O APG estava chegando melhor nas jogadas, estava chegando mais inteiro nas jogadas. E depois que principalmente abriu 5-3, né, que o APG conseguiu emendar 3 gols seguidos, ali a final desandou, né? Ali a final desandou, o APG chegou a fazer mais 2 gols ainda, terminando em 7-3, mas com o jogo já muito bem controlado e com o Curió mais bem controlado, né? Eu disse no vídeo do pré-jogo que o APG talvez se sobressaísse por ter jogadores mais protagonistas, eu acho que isso também pesou, né? Você teve um Janzinho que fez uma baita numa partida. Você teve o Massami que jogou muito bem mais uma vez. Você teve o Jairzinho que entrou muito bem de novo. Você teve o Tavinho que voltou pra final. Você teve o João que voltou pra final também. Ambos fizeram gols. Era muito mais gente bem pelo lado do APG, né? E também contando com o dia ruim da equipe do Curió, né? Em geral, individualmente e coletivamente também. Resistiu fisicamente até o 3-2, mas depois do 3-2, jogadores que já não estavam indo tão bem, não conseguiram se recuperar dentro do jogo, né? Que é o caso de Gabriel, que é caso de Pança, que é caso de o próprio Gijão, que não achei que foi mal, mas não estava nos melhores dias, né? Também porque estava bem marcado. O APG fez um bom trabalho também na marcação do Gijão. O Léo Goleiro também não estava numa ótima noite. E pro Curió ser campeão, como eu disse, eu acho que passaria muito por esses dois últimos jogadores, né? O Léo fazendo boas defesas e o Gijão conseguindo criar, passaria muito por isso se o Curió conseguisse sair campeão da noite de sexta-feira, né? Você tem casos de jogadores do banco que até tentaram também, mas acabaram não entrando bem. Além do Gijão, que, como eu disse, não estava nos seus melhores dias, mas mesmo assim criou, mesmo assim fez gol. É o Zé Macuco, né? É um cara que também eu não falei sobre ele na semifinal, mas é um cara importantíssimo pro time. É um cara que consegue contribuir ofensivamente, defensivamente, marca bem, tenta atacar bem. Até achou alguns passes bons pro Gijão, mas que a jogada não conseguiu dar sequência. E muitas dessas jogadas que não deram sequência foram por méritos do APG, né? O APG é um time que se adapta muito bem ao jogo, né? Também acho que talvez seja a principal característica deles, né? Eles se adaptam muito bem ao jogo. E nesse jogo contra o Curió, eles passaram por todas as fases, né? E conseguiram desempenhar bem. Atrás do placar, na frente do placar, empatado, administrado, precisando administrar, assim, o APG soube marcar quando precisou marcar, soube atacar quando precisou atacar. Foi uma ótima vitória do time em quadra, mostrando que é o melhor time da segunda divisão. E além da vitória dentro da quadra, eu acho que é uma vitória da diretoria, né? Da administração. Acho que no vídeo que eu falei sobre o futsal feminino, primeiro, né, falando do jogo, eu contei sobre os times que eu tenho uma relação direta, né, que são o Wolf masculino, o Wolf feminino, e o Garcia da terceira divisão masculino. O APG eu não tenho uma relação direta como diretor, como técnico, etc. Cheguei a jogar pra eles, né, que também não posso dizer nem que joguei direito, mas que eu tenho uma relação direta com os dois maiores responsáveis desse feito histórico do APG, né, que são Danilo e Diego. Os gêmeos, os donos, os técnicos, também jogadores, diretores, etc. Queria parabenizar eles. Tenho uma relação direta com eles, né? Com os dois. Acompanho o projeto desde a terceira divisão. E assim, eu não torço contra ninguém, Pilar. Dentro de Pilar, pelo menos, eu não torço contra outros times, como eu torço em relação a Corinthians, por exemplo. Aos rivais eu torcer contra, óbvio que eu torço. Mas em Pilar eu não tenho esse tipo de relação, não torço contra nenhum time. E fico feliz pelas histórias, cara. Fico feliz pelas histórias. Pretendo falar de todas as histórias possíveis, né? Histórias que eu já falei, que são do Elas Feras, por exemplo. Das finais do masculino, que eu vou falar de todas, né? Vou falar de Curió, vou falar de OPG, vou falar de Direção. Não consegui falar de Transcarvalho no quarentão, não consegui falar do Curió no veterano, mas eu pretendo cada vez mais falar de todas as histórias, cara. E a do OPG, se a gente parar pra pensar, é uma baita de uma história, né? Primeiro, o campeonato terceira divisão, se classifica pra final, consegue o acesso, consegue o título, goleando. Primeiro campeonato na segunda divisão, consegue a final, consegue o acesso, consegue o título e goleia na final. Eu acho que o APG vai incomodar muito na primeira, sabe?
De ganhar de primeira seria histórico. Seria histórico. Você subir e já ganhar a primeira divisão, mas é muito difícil. A distância da terceira divisão para a segunda é grande. Mas da primeira divisão para o resto é muito grande, né? É muito grande. Primeira divisão é outro estilo de jogo, é outro ritmo, é outra intensidade física, é uma qualidade técnica bem maior, exige muito mais, exige muito mais planejamento. Time que não for preparado para a primeira divisão vai cair no primeiro ano. A gente já viu isso acontecer. E cada vez mais os projetos em Pilar têm se fortalecido, né? O APG é um projeto. O APG não fez esses feitos que eu disse para vocês aqui à toa, né? Caiu de bandeja, não. Tem os dois gêmeos que são muito dedicados ao projeto. Você tem outros caras na diretoria também, todo mundo se ajudando. E o projeto continua crescendo, né? Conseguiu esse feito histórico, tá com o time de campo também. Tá crescendo cada vez mais. Uma cobrança que eu fiz para os times de primeira. Já vou repassar essa cobrança também para o APG, que virou um time de primeira divisão agora. De crescer no feminino também, né? No masculino tá conseguindo ganhar muito espaço. Conseguindo conquistar muita coisa em pouco tempo. No campo tenho certeza que vai conquistar logo também. Se continuar nessa toada. E que invista no feminino também, porque o projeto é muito legal. É um projeto com uma estrutura boa, com jogadores bons. Assim, quantos caras do APG você vê que você fala que tem nível de primeira divisão? Isso eu vendo na terceira divisão. Quando os caras estavam na terceira, você já sabia que eles tinham nível para primeira divisão, né? Já sabia. É claro, é caso de Massami, é caso de Ariquinho, que tá suspenso, né? É caso de João. Assim, é difícil de lembrar tantos nomes, mas a maioria do time do APG é forte pra primeira divisão. Tem que reforçar sim. Todo time que sobe de qualquer divisão tem que reforçar. A direção vai ter que reforçar, o Alcoólicos vai ter que reforçar, o próprio APG vai ter que reforçar, o Curió vai ter que reforçar também, que subiu de divisão pra primeira agora também. Os times têm que cada vez melhorar mais, cada vez melhorar pros campeonatos. Se não conseguir reforçar, manter uma base forte, manter quem deu certo, né? Encorpar mais quem ficou no time. Mas é time pra incomodar na primeira divisão, cara. É time pra incomodar na primeira divisão. Enfrentar um Curió do jeito que enfrentou, tendo um time forte, tendo jogadores fortes do outro lado. Como eu disse, não estavam nos melhores dias, não estavam. Mas o APG mereceu e mereceu muito vencer. Mereceu muito ser campeão. E agora vamos ver como é que se sai na primeira divisão, né? Tô curioso pra ver eles na primeira divisão. Vamos ver como é que esse projeto se desenvolve na primeira divisão, porque na elite é que o bicho pega, né? Na elite é que a gente vê os grandes times e os grandes jogadores também. E é o Curió B, cara. Chamar de Curió B, porque na primeira divisão agora acho que vai se caracterizar mais o nome, né? Até por ter dois Curiós. Que feito grande também do Curió, hein? Não veio o título, mas, pô, 2 times na primeira divisão é difícil, hein? Bola Murcha teve isso, não conseguiu manter por tanto tempo. Vamos ver como é que o Curió se sai lá também. Mas o que fica pro Curió B é o que eu vou dizer para Alcoólicos Anônimos, é o que eu vou dizer pro Boca Juniors, é que assim, o vice-campeão não tá tudo errado, né? Um acesso muito importante, um acesso muito grande, esses caras mereceram. O PG e Curió se descolaram muito das outras equipes na segunda divisão. Mereceram subir, mereceram fazer a final. Curió tem que se reforçar? Tem que se reforçar, como eu também já disse. Vai ser um problema mais manter 2 times na primeira divisão? Vai ser, porque o investimento tem que dobrar, a qualidade de jogo tem que dobrar, tudo tem que dobrar, né? A cobrança vai ser totalmente dobrada. Um time já está bem estabelecido, o atual campeão, e o outro, vamos ver como é que se sai, como é que vai incomodar esses times de primeira divisão. Mas parabéns à equipe do Curió pelo campeonato, né? Pela campanha. Vamos ver como é que o Curió B se desenvolve na primeira divisão. Mas quero saber de você, quem você acha que foi o melhor jogador da final? Em breve teremos novidades aqui nos vídeos, né? Vou fazer a seleção dos campeonatos, feminino, masculino, melhores jogadores de cada categoria. Vou soltar esse vídeo em breve aqui. Mas eu quero saber de você, você acha que o APG mereceu tanto assim? Você acha que a goleada foi justa? Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!